Bem, pessoal, continuando aí com o próximo algoritmo de ordenação, vai ser o merge sort. É a ordenação por intercalação, né? O merge, né, que é o intercalar. Ele usa a estratégia de dividir para conquistar, onde a gente vai dividir o problema, ou seja, o tamanho do array, os elementos do array que a gente quer colocar em ordem, vai dividir de dois em dois. A gente vai ter instâncias menores do problema para resolver e a partir dessas instâncias menores sendo resolvidas, a gente vai resolvendo as instâncias maiores. A gente vai ver isso acontecendo, tá? Então, a divisão em conquista, né, engloba, quer dizer, né, divisão da sequência em partes menores para facilitar a ordenação. E depois a união de sequências menores já ordenadas, gerando sequências maiores ordenadas. Ou seja, a gente divide e volta juntando essas divisões, onde essas junções, onde essas uniões, no caso, que vão é nesse processo que vai acontecer a ordenação, que é o caso, é o algoritmo de intercalação, tá? O que é esse algoritmo de intercalação? Imagina que a gente tenha duas pilhas de baralho, duas pilhas de carta de baralho e elas já estejam ordenadas. Como que a gente faz para colocar essas duas pilhas em ordem? Então, eu pego, imagina só, eu tenho em ordem decrescente a primeira pilha e a segunda pilha também em ordem decrescente. Eu pego as duas, uma carta da primeira pilha e uma carta da segunda pilha, olho quem é menor. Se a da pilha da esquerda for a menor, eu coloco ela primeiro, mantenho a da direita na mão e vou para a próxima da primeira pilha. E comparo de novo. Ah, agora dessa pilha que é menor, coloco ela no monte ordenado. Pego o outro lado direito, comparo as duas. Vai ter sempre que uma que vai ganhar essa disputa de quem é menor e é ela que vai para a pilha. Vai fazendo isso até que se consuma as duas pilhas. Muito bem. Eu fui processando, eu fui lendo uma pilha, lendo a outra, comparando elemento por elemento e colocando numa terceira pilha da parte ordenada, eu resolvi o problema, certo? O merge sort, a ideia vai ser essa, a gente vai dividindo o array e a gente vai voltar usando essa ideia de intercalar pilhas, intercalar elementos, tá bom? Não é a pilha ainda, estrutura de dados, né? A gente vai fazer isso dentro do array e a gente vai ver isso como funciona. Quem inventou foi o John von Neumann, que a gente sabe aí é um dos grandes pais aí da ciência da computação, né? Vocês já devem ter aprendido aí na disciplina de arquitetura de computadores, que é a arquitetura que se usa meio que hoje em dia ainda é a arquitetura de von Neumann, né? É lógico, não é idêntica à original, mas é sim baseada nela, tá? Então aqui nesse exemplo aqui gráfico eu tenho uma subsequência já ordenada e a outra subsequência já ordenada e o processo então é intercalar essas duas subsequências, certo? Características do merge sort. Os valores dos dados não interferem na execução do algoritmo. Então, o que quer dizer isso? Independente do estado dos dados, a execução não vai ser mais rápida ou vai ser mais lenta, certo? Ela é uniforme aí para qualquer caso. Esse vai ser o único algoritmo que a gente vai ver que ele não é in place. Olha lá, ele usa memória auxiliar. Por quê? Na hora de fazer a intercalação, a gente vai precisar de um array temporário, onde a gente vai fazer essa transição de dados para a gente poder intercalar. E esse array, em última instância, ele vai ter que ter o tamanho do array máximo, do maior dos arrays. Quer dizer, ele vai ter que ter o tamanho do array que a gente quer ordenar. Então, não adianta eu ter arrays menores alocados, tá certo? Eu vou ter que ter um array do tamanho do array original. É lógico que existem otimizações, tem outras implementações e a gente está vendo a implementação mais didática, a implementação padrão, né? Até depois eu vou mostrar uma outra forma de fazer a divisão dos elementos para fazer a intercalação, tá? Mas já a gente vê isso. Boa característica dele, ele é estável. E olha só, pior caso, caso médio, melhor caso, ele é n log n. Deixa eu já corrigir a notação aqui, que aqui está errado. N log n. Porquê disso a gente vai ver a prova gráfica, tá bom? Do porquê dele ser n log n. Então olha só, qual que é a ideia, né? Eu tenho um array original
Aqui ele já está ordenado, porque qual que é a ideia desse desenho aqui? Eu fui fazendo a divisão do array, imagina que isso aqui estivesse desordenado, desorganizado. Dividi ele em dois, esse aqui dividi em dois, esse aqui dividi em dois, esse aqui dividi em dois. Muito bem, o 3 e o 6, se você olhar esse elemento aqui como se ele fosse um array de uma posição e esse elemento como se fosse um array de uma posição, eles já estão ordenados, certo? O que eu tenho que fazer agora? Então eu tenho que intercalar essa pilha que tem o 3 e a pilha que tem o 6. Quem que vai subir, entre aspas, quem que vai para a terceira pilha, que é a pilha dos elementos ordenados? O 3 ou o 6? Primeiro vai o 3, depois vai o 6. Muito bem, terminei essa parte, eu tenho que resolver a segunda divisão desse elemento, dessa parte aqui, né? Então eu venho para cá, 4 e 10, muito bem, tem que dividir em 2 de novo, tá ordenado, preciso voltar para ordenar. 4 vem primeiro, o 10 vem depois. Muito bem, tenho o 3 e o 6 em ordem, tenho o 4 e o 10 em ordem. Agora eu tenho duas pilhas de dois elementos que eu preciso transformar numa de 4. Então vamos lá, 3 e 4, quem que sobe? É o 3. 6 e 4, quem que sobe? É o 4. 6 e 10, o 6. Depois só falta o 10 da segunda pilha que ele vai para o lugar. O processo se repete. Vou para o lado direito dessa divisão. Eu tenho 7, 11, 14, aqui já está ordenado, né? Esse aqui dividido em 2, esse aqui dividido em 2. Tava 15 e 14. Quem que vai subir? O 14, depois o 15. Pro lado direito, tinha 7 e 11. Vai subir 7, depois o 11. Agora, para formar esse pedaço, eu tenho que fazer o merge, fazer a intercalação entre esse e esse. Então, 14 e 7, quem sobe? É o 7. 14 e 11, quem sobe? É o 11. Agora eu terminei de processar esse pedaço aqui, agora é só copiar o resto, 14 e 15, porque ele já está ordenado, certo? Vamos terminar só esse pedaço. Eu tenho então agora esse intervalo com 6 elementos ordenado e esse intervalo com 6 elementos ordenado. Agora eu preciso fazer o merge entre eles. Então eu começo no 3 e no 7. Quem sobe, né? Que eu estou querendo dizer, subir para vir para essa parte aqui, que vai ser o resultado. 3, 4 e 7, o 4, 6 e 7, o 6, 10 e 7, o 7, 10 e 11, o 10, terminou aqui, não terminou? Agora é só copiar o resto, 11, 14 e 15, 11, 14 e 15. E o processo repete todo para o lado direito e depois faz o merge entre esse pedaço que tem 8 elementos e esse outro intervalo, 7 elementos, né? E esse outro intervalo que também tem 7, não, esse aqui tem 2, 4, 6, 8, esse tem 2, 4, 6, 7, esse aqui tem 7, esse tem 8. Faz a junção aqui entre eles. Tudo bem? Tá faltando alguma coisa aqui. 1, 2, 5. Ah, tá faltando o 8 aqui, ó. Eu nunca tinha percebido isso. Mas eu preciso consertar. Estão vendo o 8? Eu não coloquei ele aqui. Mas não tem problema. A gente vai fazer um exemplo, tá? A gente vai ver acontecendo. Para fazer a divisão antes do merge, antes da intercalação, você tem duas abordagens. A primeira é top-down, que ela é uma abordagem recursiva. E tem a abordagem bottom-up, que ela é a abordagem iterativa, tá? Como que é a abordagem top-down que a gente vai ver primeiro? Então, merge, sort, TD de top-down. Eu recebo um array, recebo qual é o início do intervalo que eu quero ordenar e onde está o fim do intervalo que eu quero ordenar. Tem uma variável que eu chamo ela de meio, e aqui vai ser uma ideia muito parecida que a gente fez lá na busca binária. Lembra na busca binária que a gente calculava o meio, verificava se a chave era igual ao valor que estava no meio da estrutura? Se fosse igual, muito bem, achei. Se não fosse, eu tinha que ir para a esquerda ou para a direita, dependendo se a chave que eu estivesse buscando fosse menor que o elemento central ou maior que o elemento central, respectivamente. Aqui é parecido. Enquanto o início for menor que o fim, que é o que a gente tinha lá também, o que eu faço? Eu calculo o meio, posso usar essa abordagem aqui, que a gente ela é mais geométrica, né? Vamos dizer, então eu tenho um ponto inicial
eu pego a diferença entre esse ponto inicial e o ponto final, divido por 2 e somo no início para me dar o meio do intervalo, ou simplesmente início mais fim dividido por 2. Tudo bem? E aí eu chamo, olha só, eu invoco de novo, olha a invocação recursiva, invoco o merge sort de novo, do mesmo array, do início e do meio. Lá na busca binária, a gente fazia início, meio, menos 1, e meio mais 1, fim. Aqui o meio entra na jogada, porque eu não estou procurando pela posição central. Eu estou tentando dividir a estrutura em dois. Então a posição que está no meio, ela tem que ir para um dos dois lados, tá? Aqui ela vai para o lado esquerdo. Então início e meio, e para o lado direito, meio mais 1 e fim. Terminou essa chamada recursiva. É invocado então o intercalar. Do array, do início, do meio e do fim. Certo? Aqui já a abordagem é top-down ainda. Tá? Mas o que a gente vai fazer? A gente já vai ver um exemplo, tá bom? Vamos dar uma olhada no algoritmo, depois eu falo da bottom-up. Olha o algoritmo de intercalar, que é o principal, que é o que vai fazer a intercalação e que está tanto no bottom-up, no top-down, que é o recursivo, quanto no bottom-up, que é o que a gente não viu aqui, que eu pulei, tá? Então, olha lá, método intercalar, ele recebe um array, ele recebe uma posição de início, qual que é a posição do meio, qual que é a posição do fim. O que ele vai fazer? Olha só. Um I vai marcar o início e o J vai marcar a posição meio mais 1. Olha lá, o I é o início do intervalo que será intercalado. O J marca o limite do intervalo que será intercalado. Ou seja, eu tenho um pedaço do lado esquerdo que vai ser intercalado com um pedaço do lado direito, certo? O J vai parar na fronteira, vai parar à direita do último cara que vai entrar no processo. Então vamos ver o que acontece. Olha lá, o primeiro passo. Lembra da história da memória auxiliar? Eu vou ter um array temporário, aqui ele também está como um membro estático aqui dentro dessa classe, mas o ideal a nível de implementação seria a gente passar esse array também como parâmetro aqui, tá bom? Alocar ele e passar como parâmetro quando a gente fosse executar esse método. Por que isso? Porque a gente daria uma certa proteção aí caso esse algoritmo, o merge sort que a gente está implementando, fosse executado num ambiente paralelo, tá? No ambiente multithread. Mas a gente não está preocupado com isso aqui, a gente está preocupado com uma abordagem mais didática. Então olha lá, primeiro passo, esse for, ele vai varrer, o K vai varrer do início até o fim, copiando a posição que está em K no array original para um array temporário. Certo? Vai fazer uma cópia, simplesmente, vai posição por posição fazendo a cópia. Próximo passo é fazer a intercalação em si, certo? Olha o que acontece. De novo, o K começa no início e vai até o fim. Mas por que então eu não coloquei esse código ali dentro? Porque esse for está fazendo uma coisa, que é copiar. Esse outro for está fazendo intercalação. Então, cada um tem um objetivo, a gente não pode misturar essas duas coisas, tá certo? Então, olha só. O I vai ser uma variável que vai estar lá no início da parte da esquerda. Enquanto ele não passou do meio, quer dizer que eu estou numa posição de I que eu tenho que processar. O que eu faço? Se o I for maior, aqui a gente vai pular essa parte aqui, né? Por enquanto. Aqui é quando eu passei da fronteira, olha lá. Quando o I passou do meio, quando o J passou do... O que quer dizer isso aqui, né? Se o I passou do meio, quer dizer que eu processei todo o lado do I, só falta copiar o lado do J. E a gente tem o outro lado. Se o J passou do intervalo, da parte do fim, que é o lado que ele estava controlando, só falta coisas da parte do I para copiar. Então só faz a cópia da parte do I. Bem, se o I não passou do meio, se o J não passou do fim, eu vou fazer a verificação de quem que vai voltar lá do array temporário para o array original. E é aqui que ocorre a intercalação em si, quando eu troco, né? É lógico que aqui é a cópia do restante, que vai terminar a intercalação, se precisar, mas aqui é onde há aquele cruzamento. Eu tenho um elemento aqui que é maior que o elemento daqui. Esse elemento que é menor tem que subir, certo? Então é aqui que é feita a decisão. Se eu estou numa posição J, que ela é menor que a posição I, que ela é menor que o valor...
o valor da posição J é menor que o valor da posição I, quer dizer o quê? Que esse cara é o menor. Então, ele que vai voltar para o array original. Percebam, o incremento das posições estão aqui dentro. Como é o operador unário aqui de incremento pós-fixado, ele está depois da variável, o que vai acontecer? Vocês lembram disso, né? Primeiro eu uso o valor que está na variável, então primeiro eu vou pegar o valor que está na posição J, para processar aqui, e depois que eu vou incrementar o J, tá bom? Então voltando aqui, se a posição do J é menor que a posição do I, é a posição do J que tem que voltar para o array original. Então copia ela e incrementa o J. Caso contrário, ou seja, a posição do I é menor ou igual à posição do J, é o I que eu vou copiar, certo? Não sei se vocês se lembram também lá no Insertion Sort que eu falei da estabilidade, né? Se eu trocar esse menor por menor ou igual, o algoritmo continua estável? Não, aqui é a mesma coisa, tá? Se eu copiar um cara que está mais à direita e ele tem um valor igual ao cara que está à esquerda, eu vou ter problema, eu vou trocar elementos que têm valores iguais, vou trocar a posição relativa de elementos que têm valores iguais. Beleza? Muito bem. Vou falar da abordagem bottom-up agora, rapidinho, e depois a gente vai fazer a simulação igual eu fiz no Shell Sort, tá? Não ficou muito boa a simulação, pessoal, porque aquele software ainda está faltando umas funcionalidades que eu não implementei, e eu queria estar usando também aqui uma mesa digitalizadora que eu tenho, que eu não usei ainda, ao invés do mouse, a letra fica um pouquinho menos ruim, menos ruim, né? Vamos lá. Vamos dar uma olhada no bottom-up. Só olhando esse exemplo aqui do top-down, porque vocês podem perguntar, tá, mas aí só consigo fazer a divisão de dois pedaços cada sub-array só se for potência de 2, ou seja, só se der divisão exata? Não. Aqui, olha esse exemplo aqui, eu tenho 20 elementos. Eu não tenho ninguém que eu elevo 2 que dá 20, concorda? Ou seja, eu não consigo dividir esse cara aqui de 2 em 2 até chegar em todas as casinhas de 1. Mas não tem problema, olha só, a minha primeira divisão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos, e a segunda 10 também. 10 ainda é divisível por 2, vai gerar 2 de 5 aqui, 2 de 5 aqui. 2 de 5 e aqui 2 de 5, isso mesmo. Agora olha só, 5 não é divisível por 2, mas lembra que o meio entra na jogada, num dos lados, vai entrar para o lado esquerdo. Então olha, agora eu tenho uma divisão de 3 aqui e uma divisão de 2 aqui. Esse aqui eu vou ter uma divisão com 2 e uma divisão com 1. Aqui vou intercalar o 11 e o 19, vai gerar esse resultado. E na hora que eu tiver que intercalar esse subarray com 2 elementos com esse subarray de um elemento só, o método intercalar vai dar conta do recado, tá bom? O I vai iniciar aqui no 11, o J vai começar aqui e vai fazer aquele processo que a gente vai simular ainda. Tudo bem? E o processo se dá do jeito que a gente viu. Qual que é a ideia do bottom-up? Ao invés de eu fazer recursivo e dividindo de 2 em 2, no bottom-up é como se eu construísse aquela árvore de divisão de baixo para cima, por isso que chama bottom-up, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai cortar o array de 2 em 2, faz 2 intercala, 2 intercala, 2 intercala, 2 intercala, 2 intercala, 2 intercala. Aí o que vai acontecer? Vai ter uma variável que vai controlar esse espaçamento, que aí ela vai dobrar, ela vai passar a ser 4. Ela vai intercalar 2 de 2, 2 de 2, 2 de 2 para gerar 4. E assim por diante. Então, vejam aqui, ó. Eu tenho o M, o controle M e o I. O M controla o espaçamento que é proporcional ao nível atual da árvore. A gente não falou ainda da árvore, né? Mas isso aqui é uma estrutura em árvore. Olha só. Igual lá na busca binária a gente via um caminho dentro da árvore, né? M é atual da árvore, ou seja, 1 para o último nível, 2 para o penúltimo, 4 para o penúltimo, 8, 16, depende do tamanho do array. E I controla o intervalo que será ordenado. Então olha só, o M começa em 1, enquanto ele for menor ou igual a fim, eu vou fazer alguma coisa e eu sempre vou dobrar ele para fazer a próxima parte. Ou seja, aqui o M estava em 1, ó. Um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, um. Quando eu rodo de novo esse for, na hora que eu vou rodar ele de novo, isso aqui vai
incrementar, entre aspas, o m, não é bem incrementar, eu vou dobrar o m de tamanho, ele era 1, passa a valer quanto? 2. Então quer dizer, estou processando elementos de 2 em 2, depois de 4 em 4, depois de 8 em 8, e vejam, olha a sobra, né? Como que seria a ordem aqui? O primeiro for rodou aqui e aqui. O segundo for aqui e aqui. O terceiro for essa linha e aqui. Ou seja, eu vou rodar o quarto e o quinto for só para esses pedaços aqui. Isso aqui não vai entrar na jogada, porque isso aqui já está pronto. E aí sim, na hora que eu tiver nessa parte aqui, nessa altura, eu vou intercalar esse pedaço aqui, bem grande, com 4 elementos e vai me gerar o resultado final. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada aqui só rapidinho. Eu não vou cobrar isso aqui, tá, pessoal? Mas tem que saber que existe, tá bom? O i começa no início da divisão. Enquanto o i for menor ou igual ao φ menos m, ou seja, o φ menos o tamanho do controle aqui do nível, eu incremento um i em 2 vezes m, porque o i vai ter que pular nos intervalos do m. E aí sim eu faço o intercalar, o mesmo intercalar, só que aí a gente tem uma continha aqui. Eu tenho onde eu começo, onde está o meio, que é o i mais o m menos 1, tem que voltar a 1. E aí, esse aqui é aquele rabinho que sobra. Pode ser que eu passe, que na hora de fazer a divisão da direita, não tenha a quantidade esperada. Então eu tenho que calcular o mínimo entre aonde estaria o fim se tivesse posição ou o fim em si, o fim que está entrando. Porque se esse cara aqui passar da última posição, quer dizer que ele não existe. Então eu uso o fim como o meu fim de intervalo do intercalar. Tudo bem? Vamos ver a estabilidade. Olha lá, a operação de intercalação, que é onde ocorre a ordenação, ela é estável. Olha lá, o array então eu tenho A1, A2, A3, B e D. E eu vou fazer intercalação com esse outro pedaço aqui, da posição 5 a 10, que eu tenho A4, A5, C, E, F, G. O que é intercalação mesmo? Muito bem, eu começo com o I aqui, com o J aqui. Vamos fazer um desenho aqui? I está aqui. I está aqui. J está aqui. Certo? Quem que é menor? É o I ou o J? Ou seja, o que eu estou falando é o seguinte. Opa. O I passou do meio? Não passou. Qual que seria o meio aqui, né? Vamos simular ali, ó. Opa. Tá sofrido aqui, hein? Pera aí. Aqui. Aqui. Volta o desenho. O I é o início mais o fim. Desculpa, o meio. Vamos fazer o meio aqui de outra cor. Opa. 7. Pode ser de rosa mesmo. Meio. Quem que é o meio? Se eu estou começando... Peraí, mas tô fazendo uma bagunça. Eu estou rodando o intercalar. Aqui, pra cá. O intercalar, eu estou passando um início, um meio e o fim. Olha lá. O início é I. O meio é onde a posição do J vai estar. O meio, nesse caso, se eu estou ordenando o array da posição 0 até a posição 8, que é o que a gente tem aqui, ó, 0 até 10, 0 até 10, quem que é o meio? É 0 mais 10 dividido por 2. Aqui no caso, esse exemplo é um exemplo do livro do Sedgwick, que eu acho que não está levando isso em consideração exatamente, é mais para mostrar mesmo a estabilidade. Mas vamos imaginar então, ó, o I começou aqui e o J começou aqui. Muito bem, o I e o J, quem que é menor? É o I. Então o I, a posição que está o I, vai para o array final, A1. O I passa para cá. I e J, quem que é menor? Não tem menor, concorda? Então a cópia é a parte do I, igual aconteceu aqui antes, ó. Vamos ver aqui, ó, no código. Aqui, ó, é essa parte que está executando. Se eu pusesse um menor ou igual aqui,
o J que ia subir, concordam? Por exemplo, tá, tô aqui. Essa posição é menor ou igual a essa? Se for, subiria o A4. Olha só o problema. O A4 já subiu para o resultado final da ordenação desse intervalo e o A1 ainda vai entrar em algum lugar. Então, perceberam o problema da estabilidade acontecendo aqui, da não ser estável, né? Mas como eu comparo se esse cara é menor que esse, no caso não é, eu copio o I. Aqui vai acontecer de novo. Esse cara é menor que esse, ou seja, o A4 é menor que o A2? Não, não é. Então, quem que sobe? O A2. E aqui vem para cá. De novo, quem que é menor? Esse cara é menor que esse? Não. Então, esse aqui que sobe. A3. E o I incrementa. Agora, esse cara, o A, esquece do 4. O A é menor que o B? É. Então, o que vai acontecer? O A4 vem para cá, certo? O J incrementa e continua. B e A5 é o A5. A5 e o J vem para cá. C e B, quem que é o menor? É o B. Então, quem que sobe? B. E o I vem para cá. C e D, quem é menor? É o C. Então, o C e o J vem para a direita. E D, quem que é menor? É o D. Então, olha só, o I vai passar da fronteira, né? Antes disso, vai copiar o D. Muito bem, eu não tenho mais a parte do I para processar. Eu tenho que agora fazer o quê? Copiar tudo que sobrou no J. Então, falta o E. O J vai para a direita. O F. O J vai para a direita. O G. E o J vai para a direita. Opa! Não tem mais a parte do J, não tem mais a parte do I. O que vai fazer parar? É esse avanço para cá, esse avanço para cá? Não. Esse controle de andar com o I e andar com o J, quantas vezes o I e o J vão andar se a gente somar? Eles vão andar K vezes. É o for de fora que controla isso. Tá vendo? Esse fora aqui. Tudo bem? A gente vai fazer a simulação dele, só vamos ver a prova gráfica aqui dele ser n log n, tá bom? Olha só. Imaginem, eu tenho originalmente um problema de tamanho n, certo? Eu vou dividir esse problema em dois. Então eu vou ter a mesma coisa acontecendo para n dividido por 2 e n dividido por 2 elementos. Se eu somar esse pedaço com esse, dá n, concordam? Que é o que está aqui à direita. Ó. 2 vezes n dividido por 2 dá n. Esse problema de tamanho n dividido por 2, na hora que eu dividir ele por 2, eu vou ter dois pedaços n dividido por 4. E aqui também. Se eu somar todo mundo, eu tenho n de novo. E isso vai acontecendo. Essa aqui é a fórmula geral para eu saber em qual nível que eu tô. O K é o nível da árvore, tá certo? Então, ó, nível 1, 2 elevado à primeira. Opa, nível 0, que é a raiz, 2 elevado a 0, que dá 1, n dividido por 1, dá n. Primeiro nível, nível 1, 2 elevado à primeira, que é n dividido por 2. Segundo nível, é 2 elevado ao quadrado, que dá 4, n dividido por 4, e assim por diante. Até que eu chego no último nível, onde eu tenho o quê? 2, eu só tenho 2 elementos para ordenar. Aqui, 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 e assim por diante. Se eu medir a altura dessa árvore aqui, ela é proporcional a log de n. Muito bem, se para cada nível eu tenho n elementos para processar, e eu vou processar eles, e eu tenho algo de altura log de n, quanto que eu trabalho no total? N log n, certo? Então, olha só, é o que a gente chega aqui na conclusão. Se não ficou ainda muito claro o que eu quis dizer, na hora que a gente for simular vai ficar um pouco mais visível isso, tá bom? Que é o que a gente vai fazer agora, tá?
Vamos dar uma olhada aqui. Vou aqui na área de trabalho. Então vamos lá, vamos testar. Vamos fazer um exemplo com... Pode ser com 8 elementos. Será que vai caber tudo aqui? Acho que cabe. Vamos ver. Opa. Preto. Vou sumir com essa paleta aqui. Não, mas eu vou precisar dela de novo. 4, 8. 8 elementos. Vamos pôr alguns valores aqui dentro então. 7, 3, 1, 9, 4, 8, 6 e 2. Posições 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lembra que eu falei que vai sendo dividido, né, em 2 em 2? Só que o que vai acontecer? Primeira vez que entrar no Merge Sort Top-Down, eu vou dividir esse intervalo total, né, todo o intervalo, né, do array, da posição inicial até a posição final, em 2. E eu vou chamar de novo o Merge Sort para o início, meio, que vai dar 3, e meio mais 1, fim. Nessa divisão, na execução do algoritmo, ele vai andando para a esquerda. Depois ele vai fazendo a árvore. O que a gente vai fazer para facilitar a nossa simulação? A gente vai sempre dividir, fazer essa divisão, montar essa árvore antes de executar, tá bom? Ou seja, o que eu estou querendo dizer, a gente vai executar esse algoritmo aqui, esse aqui, sem fazer o intercalar por enquanto. Depois a gente volta intercalando, tudo bem? Então vamos lá. Eu invoquei merge sort td, passei o array, passei o início, passei o fim. Então aqui no código não, desculpa. No desenho, o que eu fiz, né? Eu invoquei, eu vou chamar só de M, tá? Vou chamar de ms, merge sort. Passei o array, esse cara aqui vamos chamar de A. Passei o array. Passei o início, que é a primeira posição. Passei o fim, que é a última posição. Primeira coisa que vai acontecer dentro lá do código, ele vai perguntar se o início é menor que o fim, ou seja, 0 é menor que 7, aí eu vou calcular o meio, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar cores aqui agora, ó. O I está aqui, o J está aqui, o início, J não, F. O início é menor que o fim? Sim. Vou calcular o meio. Opa. Meio. Quem que é o meio? É o início mais o fim dividido por 2. 0 com 7 dá 7, dividido por 2 dá 3. Divisão inteira, hein, pessoal? Não é divisão decimal, não vai dar quebrado, não vai dar 3,5. Estou dividindo dois operandos inteiros, resultado inteiro. 0 com 7 dá 7, dividido por 2 dá 3. O meio é 3. O que vai acontecer? Olha só, ele invoca o merge sort passando o mesmo início e o meio, e depois o merge sort passando o meio mais um, enfim, para depois intercalar. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer todas as invocações primeiro. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma subárvore esquerda aqui, ó. E uma subárvore direita. À esquerda é a invocação do merge sort top-down, passando o mesmo array com o mesmo início, e agora entra o meio. E aqui eu vou ter o merge sort no array do meio mais um e do fim, certo? Vamos propagar isso aqui para ver o que acontece. O início por 3, o início e o fim. Início é menor que fim? Início é menor que fim. Então eu calculo meio. Quanto que é o meio? 0 com 3 dá 3, dividido por 2 dá 1. O meio aqui é 1, que 1 feio. 1. O que eu vou fazer agora?
repito, a chamada para a esquerda e para a direita. Eu vou ter de novo, para a esquerda e para a direita. Para a esquerda, o que eu vou ter? Eu vou ter um merge sort do array, que mais? Do início e do meio. E aqui eu vou ter merge sort do array, do meio mais 1, que é 2, e do fim, que é 3. Certo? Aqui, início é menor que fim? Calcula o meio. Vamos pôr aqui, ó, o I, o F e o M. Quem que é o meio? 0 mais 1 dá 1, dividido por 2 dá 0. Então aqui o M é 0, M é 0. E eu vou ter de novo, vou ter mais duas chamadas. Opa. Merge sort do array, do início e do meio. Olha só, o início é menor que o fim? Não. Ou seja, eu tenho um intervalo para executar o merge sort de um elemento só, ou seja, iniciando na posição 0, terminando na posição 0, que é esse cara aqui, o 7. Eu preciso ordenar ele? Não, não preciso. Certo? Só para a gente manter a padrão aqui, ó, I, F. Agora eu vou para a direita. Percebam, a gente vai ter o meio mais 1 e fim. Meio mais 1 dá 0, meio mais 1 dá 1, desculpa, fim é 1. A gente vai ter a mesma situação. Então eu tenho merge sort do array 1, 1. Meu Deus, que letra, hein? O I é 1, o F é 1, I é menor que F? Início é menor que fim? Não. Então isso aqui não precisa fazer. Agora olha só o que vai acontecer. Eu vou ter que voltar intercalando na hora que isso aqui terminou. Eu achei a base da recursão aqui, eu achei a base da recursão aqui. Qual é a base da recursão no algoritmo? É quando eu não entro no if. Eu não invoco de novo. O que vai acontecer? Terminei aqui, eu tenho que... Agora que vai acontecer o intercalar, certo? Então, olhando lá o nosso desenho, na hora que for voltar... Aí vamos pôr outra cor aqui, vamos pôr um rosa. Na hora que for voltar, aí sim eu tenho que rodar o intercalar de quem? Do array na posição inicial 0, no meio 0 e do fim que é 1. Esse é o primeiro intercalar que vai acontecer. Certo? O processo agora, imagine que terminou esse intercalar que a gente não executou ainda. Esse pedaço está pronto, do 0 ao 1. Só que agora eu tenho que vir para esse lado aqui da árvore. Eu continuo o processo. Vamos lá. Início. Tá? I, F. Início é menor que fim? Sim. Cálculo meio. 2 com 3 dá 5, divide por 2 dá 2. Olha só, eu vou ter uma chamada para a esquerda de 2 a 2, de 2 até 2, e uma chamada para a direita de 3 até 3, que não vão acontecer. Na hora que eu terminar elas, porque eu achou a base da recursão, eu volto intercalando. Então vamos lá. Vou tentar pôr aqui mais ou menos. Vamos para cá, vamos para cá. Merge sort do array no início, que é 2, e do fim, que é 2, e do meio, desculpa, que é 2, 2, 2. Eu tenho aqui um início, eu tenho aqui um fim. Início menor que fim? Não. Vou para a direita, vou ter uma invocação de merge sort, o array, meio mais 1 que dá 3 e fim que dá 3.
Início é menor que fim? Início e fim. Início é menor que fim? Não. Terminou. Muito bem, terminei esse lado, eu tenho que voltar agora, a última instrução lá dentro da invocação dessa parte é o intercalar, onde eu vou passar o mesmo array, o início, o meio e o fim. Então, o rosa tá aqui. Vou rodar intercalar de array, início, meio e fim. Esse aqui é o segundo intercalar que vai acontecer. A ordenação acontece no intercalar. A gente está fazendo a divisão, mas a ordenação acontece no intercalar. Percebam, a gente vai ter a mesma coisa agora para o lado direito. Só que ainda o que está faltando aqui? Eu terminei esse pedaço quando eu rodei o intercalar. Eu terminei esse pedaço quando eu rodei o intercalar. Muito bem. Esse intervalo de 0 a 1 agora já está ordenado. Esse intervalo de 2 a 3 está ordenado também. O que eu tenho que fazer? Intercalar o intervalo de 0 a 1 até o intervalo de 2 a 3. Ou seja, vai rodar agora o intercalar do array na posição inicial que é 0, a posição do meio que é 1 e a posição final que é 3. Esse aqui é o terceiro intercalar que acontece. Agora a gente vai repetir do lado de cá. Então eu vou tentar dividir melhor aqui para não ficar tudo encavalado. Sim. Eu vou ter falta fazer a verificação, né? Início, fim. Início menor que fim? Sim. Calculo meio. Quem que é o meio? 4 com 7 dividido por 2. 4 com 7 dá 11. Dividido por 2 dá 5. Ou seja, eu tenho um merge sort agora do array, na posição inicial, no meio. E para o lado de cá, eu vou ter merge sort do array, do meio mais 1 e do fim. Certo? Início, fim. Início é menor que fim? Sim. Calculo meio. Quanto que vale o meio? 4 com 5 dá 9, dividido por 2 dá 4. O que eu vou ter aqui? Para a esquerda, para a direita. Eu vou ter um merge sort do array da posição inicial no meio. E aqui eu vou ter merge sort do array da posição do meio mais 1, que dá 5, e do fim, que dá 5. Início é menor que o fim? Início é menor que o fim? Não. Aqui, o início é menor que o fim? Não. Ou seja, o elemento, quem que está no intervalo de 4 a 4? É só o 4 que está, por coincidência, é o valor 4. E quem que está no intervalo de 5 até 5? É só o 8. Esse cara está ordenado ele sozinho. Esse aqui também. Então não precisa fazer nada. Não é isso? Só que agora, terminei aqui, achei a base da recursão. Achei a base da recursão aqui também. Eu tenho que voltar fazendo o quê? Intercalando. Intercalar do array no início, no meio e no fim. Essa aqui é o meu quarto intercalar. Certo? Muito bem, terminei essa parte. Agora eu vou vir para cá. Tenho início, tenho fim. Início é menor que fim? Sim. Calcula o meio. 7 com 6 dá 13, dividido por 2 dá 6. Vou ter uma chamada para a esquerda, uma para a direita. Na esquerda eu vou ter merge sort do array. Na posição inicial é 6 e o meio. O elemento, quem está no intervalo, né, de 6 a 6, é um elemento só, que é o 6 de novo, por coincidência, eu coloquei 6. Vai ter intercalar, vai precisar invocar de novo merge sort, alguma coisa? Não, porque é só um elemento, ele já está ordenado ele sozinho. Então, aqui não faz nada. Vai para o lado direito. Tá mais para cá, merge sort. Eu tenho o que? O array, a posição do meio mais 1 e o fim.
início, fim. Início é menor que fim? Não. Ou seja, estou tentando ordenar só o elemento 2. Faz sentido? Não faz, ele já está ordenado. Não precisa. Agora, muito bem, achei a base da recursão aqui. Achei a base da recursão aqui. Eu vou intercalar. Opa. Deixa eu trocar. Isso. De quem? O array. Quem que é o início? 6. Quem que é o meio? 6. Quem que é o fim? 7. Esse aqui é o quinto intercalar que eu vou executar. Muito bem. Terminei esse intercalar, vim para cá, fui para a esquerda, fui para a direita e intercalei. Eu tenho esse pedaço pronto, eu tenho esse pedaço pronto. Vou fazer o que agora? Intercalar o array, na posição no início 4, no meio 5, no fim 7. Esse aqui é o sexto intercalar que vai acontecer. Opa, que feio. É o sexto intercalar. Muito bem. Já terminei essa parte lá atrás, quando eu rodei o terceiro intercalar. Agora eu terminei essa, rodando o sexto intercalar. Eu tenho que intercalar de novo esse resultado, que é do intervalo de 0 até 3, e esse intervalo que é do 4 até o 7. Então aqui eu tenho que rodar um intercalar do array na posição. O início aqui é 0, o meio é 3, o fim é 7. Esse aqui foi o meu sétimo intercalar. É na hora que eu vou intercalar 4 elementos com 4 elementos para esse caso. Terminando esse intercalar, eu terminei a ordenação. Vamos ver agora essas coisas aqui acontecendo, tá? Deixa eu pensar como que a gente pode fazer. Eu vou tirar um print. Eu vou abrir o Paint. Vou pôr isso aqui no Paint. Vou tentar redimensionar, ver se fica bonitinho. Oh, meu Deus. Agora vai, hein? Acho que dá para enxergar mais ou menos, né? E aí a gente vai rodar os intercalar. Então a gente está rodando agora o intercalar. Eu acho que eu vou fazer isso no próprio Paint, porque lá eu tenho a borrachinha. Vamos fazer aqui que acho que vai ficar mais fácil agora, tá? Então eu tenho que rodar agora o intercalar. Opa, muito grosso. Intercala, muito grosso ainda. Muito fino. Intercalar o array 0, 0, 1. Ou seja, eu tenho o início aqui, o fim aqui e o meio aqui, certo? O que o algoritmo de intercalação faz? Vamos dar uma olhada nele. Olha lá, I começa no início, J começa no meio mais 1, faz a cópia para o array temporário. Então, ó, agora aqui a gente vai misturar. Eu vou pôr I, e agora é o I lá do intercalar, tá? Tá valendo 0. Com esse roxinho aqui, J é meio mais 1. Até bateu com a cor, né? Ó. Início, meio mais 1. Início, meio mais 1. Faço a cópia do K do início até o fim, copiando o array original para o array temporário. Vamos colocar o temporário aqui, ó. O que eu vou fazer? Esse aqui é o temp. E o meu array original tá
7, 3, 1, 9, 4, 8, 6 e 3. Eu fiz uma a mais nos dois. O que ele vai fazer? A cópia, ou seja, o meu array original do intervalo do início até o fim, posição 0, posição 1, eu vou jogar para o temp. Então, essa aqui vai copiar para cá, 7 e o 3. Vai andar aqui, certo? Agora vem o problema, agora vem a intercalação. O i, vamos colocar, o i está aqui, o j está aqui, certo? Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O i está nessa posição, o j está aqui. O i passou do meio. Onde que está o meio? O meio é essa posição aqui, ó. Posição 0. O i passou do meio? Não. O j passou do fim? Não. O fim onde que está? O fim está aqui no 1. O fim está aqui. Opa, o m... Fiz errado aqui, né? O meio está aqui, porque é o j mais 1. O i não passou do meio. O j não passou do fim. O i não passou do meio, o j não passou do fim. Aí ele vai comparar. Muito bem. Lá no tempo ms, a posição j é menor que a posição i, ou seja, esse elemento aqui no temp, ele é menor que esse? É. O que vai acontecer? Copio para o meu array original quem está na posição j, incremento o j naquela posição. O k está aqui, primeira posição. Então o que vai acontecer? Eu vou andar o i e o j aqui em cima ao invés de ser aqui embaixo, tá? Depois eu vou, próximo a gente faz isso. Eu vou copiar esse cara para essa posição e o j vai para a direita. Ou seja, esse 3 vem para cá. Opa. Isso aqui já foi, né? E eu ando com o j. Que é o que vai acontecer aqui. O meu k vai incrementar. O k vem para cá agora. Só que acontece, isso aqui vai dar verdadeiro, porque o j passou do fim. Olha o fim onde estava, o j passou. Quando o j passa do fim, quer dizer o quê? Toda a parte que o i está controlando, que é do início até o meio, quer dizer que ela está em ordem e precisa ser copiada para o array original. Então, o 7 vai vir para a posição K. O K está aqui? Tá, não tá? Então, o 7 vem para cá. Aqui. 7. Olhem só. Ao fim da execução do intercalar de 0, 0, 1, ou seja, do intervalo de 0 até 1, passando pelo meio 0, eu tenho esses dois elementos ordenados, o 3 e o 7, no array original. Agora a gente vai repetir o processo. Eu vou passar os índices, o controle dos índices aqui para cima, tá? Esse aqui é o temp, esse aqui é o array, e eu vou apagar aqui agora. Aqui, apaga aqui, apaga tudo isso aqui. O que está no temp não importa, tá bom? Pra gente não importa. Vamos lá, vamos rodar de novo. O que está ali dentro, tanto faz. Esse intercalar terminou. Esse aqui, ó. Agora a gente vai rodar o intercalar. Estou chamando de in só, né? O array 2, 2, 3. Muito bem. Esse aqui é o início. Esse aqui é o meio. Esse aqui é o fim. O i é igual ao início, lembram lá? I é igual a 2. O j é igual ao meio mais 1. Meio é 2, então j vale 3. Vamos posicionar aqui no desenho para a gente enxergar então, tá bom? O i está aqui, o j está aqui, certo? O meio
tá aqui. O fim tá aqui. E agora a gente vai fazer a cópia, copiar do array original, de K início até o fim, os valores. Ou seja, K vai começar aqui, K tá aqui. Vou copiar daqui para cá, não é? Do array original para o temporário. Então, copio 1, incremento K, copio a posição J, incremento K, vai passar do fim, o K vier para cá, certo? Vai passar do fim, vai terminar esse for, vai voltar o K lá no início e vai começar agora o processo de intercalar, de novo. E a pergunta é, o I passou do meio? O I passou do meio? Não, o I está no meio. O J passou do fim? Não, o J não passou do fim. Quem está na posição J, que é o 9, é menor que quem está na posição I? Não, não é. Então quer dizer o quê? O cara que está na posição I é o cara que tem que ir para o array original. Então eu copio daqui para cá, que é o 1, vem para cá, está o 1 mesmo, deixa, já está ordenado, mas a gente não sabe. O computador não sabe que está ordenado. Copiou para cá. Nessa cópia, eu incrementei o I. O I está nessa posição aqui. Agora o I passou do meio. Quando o I passa do meio, quer dizer o quê? Só falta eu copiar a parte do J. O K vai incrementar. Vou copiar a parte do J, porque o I passou do meio. O I é maior que o meio. Eu copio a parte do J. Olha o código aqui. O 9 vem para o K. K está aqui, né? O 9 vem para cá. O J incrementa. O K vai incrementar. Aí vai parar o for, porque o K passou do fim de novo. Tá bom? Então, 1 e 9. Ou seja, depois do intercalar de início 2, meio 2, fim 3, o array está ordenado. É lógico, o array já estava ordenado, mas o programa não vai ficar olhando se já está ordenado. Tudo bem? Não vale a pena fazer isso. Olha só, fiz o primeiro intercalar, fiz o segundo. Eu tenho esse intervalo de 2 elementos ordenado e esse intervalo de 2 elementos ordenado. Eu vou agora intercalar esses dois, ou seja, iniciando em 0 com meio 1, fim e 3. Então vamos de novo. É cansativo? É, mas é mecânico. É só fazer, só prestando atenção que sai tranquilo, tá bom? Fatalmente vai ter um desse para simular na prova, tá certo? Vai ter, eu vou cobrar, tá bom? Então, ó, 0, 1 e 3. Início, o meio e o fim, certo? O I é igual ao início, o J é igual ao meio mais 1, que é 2. Da onde que eu estou tirando isso? Daqui, ó, I igual ao início, J igual ao meio mais 1. Vamos posicionar as coisas lá no desenho. Vamos apagar aqui. Apaga aqui. Vamos lá. O I é vermelho, né? O I está na posição 0. I. O J está na posição meio mais 1. Aqui. O início está aqui. O meio está aqui. O fim está aqui. Certo? Primeiro passo, fazer a cópia. Eu vou copiar todo mundo daqui para cá. Olha só, aqui tinha ficado 7, 3, 1 e 9. Tá errado, né? Por isso que eu tenho que fazer a cópia. Eu preciso trazer o que está certo para cá para poder fazer a intercalação. Então, vamos apagar aqui esses dois. Então, vai fazer a cópia. O K vai andar copiando do original para o temporário. Então, vamos lá. 3, 7, 1 e 9. Agora, de novo, o K vai parar. Vou pôr o K aqui embaixo, vamos ver se melhora. K aqui, na lousa é muito mais fácil. E começa o processo. O K é só para ir andando para saber quantas vezes esse processo vai acontecer, tá? Então, o I passou do meio? O I vermelhinho passou do meio? Não.
O J passou do fim? Não. Vai verificar. Quem que é menor? O cara que está no J é menor que o cara que está no I? O 1 é menor que o 3? É. Então quer dizer o quê? O cara que está no J tem que vir para a posição K, que é isso que acontece aqui. E eu incremento o J. Então, 1 vai vir para cá. 1. O J vai incrementar. O K vai incrementar para o controle do for e vai fazer a pergunta de novo. I passou do meio? Não. J passou do fim? Não. O cara que está no J é menor que o cara que está no I? Não. Só sobrou o quê? O cara que está no I é menor que está no J. Então o cara que está no I é copiado para a posição K. 3. Preto. Fazer de preto. 3. Incremento o I. Incremento o K. O K vai varrer do início ao fim. 0, 1, 2, 3. Vai parar na que valer 4. E repete. O I passou do meio? Não. O J passou do fim? Não. O cara que está no J é menor que o cara que está no I? Não. Então é o 7, que é a posição que está no I, que vai para a posição K. 7. Incremento o I está aqui agora. Incremento o K e repete. O I passou do meio? Passou. Quando o I passou do meio, quer dizer que o intervalo que o I controla já foi copiado. Só falta fazer o quê? A cópia do lado do J, que nesse caso tem um elemento só. Então copia o 9 para a posição K, 9 vem para cá, que já está aqui, mas de novo, coincidência. Incremento o J, incremento o K, a intercalação termina porque o K passou do fim, que é o controle aqui. Muito bem, olha lá, está ordenado 3, 7, 1 e 9. Estava 1, 3, 7, 9, ficou. Desculpa, estava 3, 7, 1, 9, ficou 1, 3, 7, 9. Certo? Está ordenado. Agora vejam, a gente fez isso aqui, ó. Fez esse. Agora falta fazer mais 4 vezes esse processo. Para ordenar o 4 com meio 4 até o 5. O 6, início 6, meio 6, 7. Vamos fazer isso um pouco mais rápido. Depois o último aqui, que é maiorzão, a gente faz com detalhe, tá? Então olha só, eu vou intercalar do 4 até o 5, que é o 4 e o 8. O 4 e o 8, na hora que eu intercalar, que resultado que vai dar? Vai dar 4 e 8 mesmo, que é o que eu já tenho. Depois, eu venho intercalar do 6 até o 7. Essa posição até essa. Depois que eu fizer a intercalação, vai ficar o quê? 2 e 6. Depois que eu estou esse processo, né? Vai ficar 2 e 6. Muito bem, vou rodar agora esse intercalar, que é do 4, a posição 4 inicial até o 7. Ou seja, eu vou intercalar esses dois com esses dois. Qual que vai ser o resultado? Vamos fazer um pouco mais detalhado, mas mais rápido, continuando sendo rápido. 4, 2, 8, 2 e 6. E aí vai intercalar. Eu tô aqui e tô aqui. Quem vai primeiro? É o 2. Então aqui no lugar do 4, vem o 2. Tô aqui. 4 e 6. Quem que vem? É o 6. Acabou aqui. Opa, desculpa. 4 e 6 veio 4, né? Errei. 4. Tô aqui. 8 e 6. Quem vem para essa posição aqui? 6. Acabou esse lado. Só falta copiar o que está faltando. Vem o 8. Muito bem, está intercalado. 2, 4, 6 e 8. Tá certo. Agora a gente vai rodar o último intercalar, certo? Vamos lá. Intercalar de A0. O que é isso aqui? É meio mais 1, é meio, né? 3. 0, 3 e 7.
o meu início, o meio, o fim. O I é igual ao início, o J é igual ao meio mais 1. Então eu tenho o início aqui, o J aqui, o I, né? O I e o J, o início está aqui, o meio está aqui, o fim está aqui. Primeiro passo é copiar o array original para o temporário. Tem que haver a cópia. Um, 3, 7, 9, 2, 4, 6 e 8. Nossa Senhora. E 8. Vai começar a intercalação. Então o K está aqui. I passou do meio? Não. J passou do fim? Não. Quem que é menor? É o cara que está no I. Então do I copia para a posição K, vem para cá, incrementa o I. Incrementa o K, repete. I, J. I passou do meio? Não. J passou do fim? Não. Quem que é o menor? É o J. Então o J vem para a posição do K. E o J incrementa. I passou do meio? Não. J passou do fim? Não. O K tinha incrementado, né? I não passou do meio, J não passou do fim. Quem que é menor? Quem está no I, 3. Então, incrementou, copiou 3 para cá. Incrementou o K. I passou do meio? Não. J passou do fim? Não. Quem que é menor? Quem está no J ou quem está no I? Quem está no J, que é o 4. Então, o 4 vem para a posição do K. 4. Incrementa o J. Opa, incrementa o J. Incrementa o K. De novo, I passou do meio? Não. J passou do fim? Também não. Quem que é menor? O cara que está no J. Então é ele que vai ser copiado. Que é o 6. Incrementa o J. Incrementa o K. I passou do meio? Não. J passou do fim? Não. Quem é menor? É quem está no I. Então quem está no I que vai vir para a posição K, 7. Vou incrementar o I, incrementar o K. E de novo, I passou do meio? Não. J passou do fim? Também não. Quem que é menor? É quem está no J, que é o 8. Vai incrementar o J, né? O 8 vem aqui para a posição K. Incremento o K. De novo, I passou do meio? Não. J passou do fim? Passou. Quer dizer o quê? Processei toda a parte do J. Falta copiar a parte do I. Só tem um elemento aqui no caso, mas poderia ter mais. Copiar a parte do I, o K. 9 vem para a posição K. Incrementou o I. O K incrementou, o K passou do fim. Que é o controle, né, desse for interno aqui, ó. For interno não, desse for onde faz intercalação. Olha só o resultado. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. O array está ordenado quando eu terminei a execução do último intercalar. Mas lógico, para terminar, eu preciso, para fazer, para funcionar, eu preciso que todos os intercalares tenham funcionado. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a explicação do algoritmo Merge Sort, tá bom? Vocês podem rever o vídeo, olhar de novo, reolhar e tirar dúvidas por e-mail comigo, tá bom?
Vou preparar o próximo amanhã, tá? Aí eu mando para vocês. Já vou publicar esse de merge sort agora. Tá bem? Falou, valeu.